O Senhor Jesus disse certa vez: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. I'm the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, the fire they sing. Act like you know, we go. I know what both don't know. Touch them up and go. Oh, this is changing. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. E aí eu acho bem interessante isso para a gente pensar justamente em como nós crescemos e perdemos algumas coisas que não deveríamos ter perdido no decorrer da nossa própria história. Às vezes a gente pensa que crescer é o que é mais interessante, mais importante, mas, segundo as próprias palavras de Cristo, como a gente ouviu, crescer pode ser perigoso. Obviamente a gente precisa crescer em maturidade, crescer no sentido de sermos cristãos mais prontos, né, mais maduros, mas, por outro lado, crescer se transforma em um grande problema quando a gente se esquece do nosso Pai. E eu quero ler com vocês o texto que eu estava referindo agora há pouco, está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 13 até 16 a gente vai ler. Marcos, capítulo 10, do versículo 13 até o 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Antes da gente procurar entender o porquê nós devemos ser semelhantes às crianças, eu gostaria que nós olhássemos um pouquinho para algumas compreensões equivocadas e erradas que nós temos atualmente sobre o tema sobre ser criança. Não só nos nossos dias, como nos tempos bíblicos também havia uma intenção, uma mentalidade sobre ser criança equivocada. Por exemplo, nos tempos bíblicos, via de regra, a criança era desvalorizada. A criança era vista pelos povos ao redor de Israel, principalmente pelos povos ao redor de Israel, como semi-pessoas, semi-seres humanos. Não é uma pessoa por inteiro, é uma criança, é meio humano, o que é um grande equívoco. E a gente vê isso refletido também nos nossos dias, até mesmo quando a criança ultrainterina está lá, sendo gerada dentro do ventre. Nem é um ser humano, né? Não é uma vida, literalmente. E a gente percebe que essa ideia, já bem antiga, traz um peso de desvalorização, de desprezo pela pessoa criança. E esse preconceito até atinge um pouco também os israelitas. A gente vê muito ao redor de Israel essa ideia de que as crianças ficavam no pátio junto com as mulheres e elas não iam para os cultos onde somente os homens podiam entrar de fato.
Mas, por outro lado, o povo de Israel é o povo que também valorizava muito as crianças. Muito mesmo. Alguns até ao ponto de fazer dessas crianças o seu destino, o seu bem mais precioso, o seu ídolo, o seu Deus no coração. Os povos semíticos tinham essa ideia muito ali naquela região, da ideia do primogênito representar a família. Então, a criança mais velha, nascida primeiro, representava toda a casa. Ela carregava a bênção da família, carregava o gene e levava a prole adiante. Então, quando essa criança vinha, essa criança era paparicada, bajulada, ela era colocada num pedestal como a esperança da nossa casa. Isso era levado ao pé da letra, não somente em Israel, como os seus povos vizinhos ali. Então, a criança tinha um certo lugar de prioridade também no povo de Israel. Mas é bom a gente perceber que quando esses dois extremos são muito perigosos. O desvalorizar, a criança é uma semi-pessoa, ela pode ser sacrificada para os ídolos, como eles faziam antes, matando as crianças. Ou, não, essa criança ela é o meu Deus, ela é o meu bem final, eu preciso dela para viver, sem ela eu não sou ninguém. E nos dias de hoje as coisas também estão bem piores. Como eu disse, além do aborto que prova para a gente que muitas pessoas pensam que as crianças não têm esse valor, outras colocam elas como ultra-humanos, pessoas incríveis, e se tornam ídolos nos corações dos pais, dos avós, muitas vezes. E isso é muito perigoso, porque, deixa eu te falar um negócio, a criança que você coloca no altar, ela não pode ser Deus no seu coração. Você vai machucar essa criança, ela não vai conseguir corresponder à sua expectativa. Aí ela cresce, para variar, e aí você fala, nossa, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta se perdeu, nunca dá atenção para mim. E aí você fica abatido e abatida, porque você colocou muita expectativa nos seus filhos, muita expectativa nos seus netos, nas crianças. E eu acho interessante isso. A criança ela não tinha lugar de fala, ela não tinha direito a palpitar, mas também existe o extremo. E os extremos são terríveis. A criança ela pode optar o que ela quer ser. Ela mal sabe falar, mas ela pode dizer o que ela quer ser. E assim vai. Muitos consideram as crianças estúpidas, e outras consideram as crianças superdotadas. E nós vemos essas duas culturas degladiando e sendo bem acolhidas no nosso meio. Essa cultura do extremismo, da gente pensar, ou ela é ninguém, não tem que palpitar, não tem direito a nada, ou ela pode falar o que ela quiser, porque ela merece tudo, o mundo é dela. Então, é importante a gente perceber isso. As crianças precisam ser ensinadas no caminho que se deve andar. Não há nada de errado em ensinar o seu filho, a sua filha, no caminho que se deve andar. O mundo vai dizer que nós doutrinamos nossas crianças, e não está errado em dizer isso. A gente ensina mesmo o caminho que a criança deve seguir. A gente fala o que a gente considera bom para ela, e a gente fala aquilo que a gente considera maligno, maléfico para ela. Então, o seu papel, pai, mãe, avô, todo mundo que está aí ouvindo, é justamente esse, ensinar o caminho que se deve andar. E sabe por que a gente precisa ensinar as crianças no caminho que elas devem andar? Porque a gente, infelizmente, concebeu na nossa mente que a criança é um ser perfeito e puro, mas não é verdade. A criança é um ser pecador como qualquer outro ser humano. E ela não nasce sem pecado, ela já nasce em pecado. O próprio Davi disse isso em certa ocasião. Em pecado concebeu minha mãe. Não porque o ato sexual era pecaminoso, mas porque a raça humana ela acaba herdando tudo aquilo que os antepassados já haviam feito. Nós todos somos pecadores. E é por isso que as crianças precisam ser levadas até Cristo. Nós não podemos nos equivocar. Nossa, quer dizer então que quando Jesus fala para sermos como criança é porque ela tem um coração bom e puro. Não, não é isso. E a gente vai ver o que é, mas eu estou já dando esse disclaimer para a gente perceber que não é a respeito do coração dela ser, puro, sem pecado. Não, não.
As crianças aprendem, sem mesmo serem ensinadas, a fazer coisas ruins. Você já deve ter ficado com uma criancinha de colo, um bebezinho, que te dá um tapa daqueles, enche a mão para te dar o tapa. E ele nunca viu o pai, eu espero que não, nunca viu o pai bater na mãe, nem a mãe bater no pai, mas ela instintivamente faz isso. Você talvez também nunca tenha ensinado a sua criança a mentir, mas ela faz com prazer, ela, no momento de vergonha ou de medo, ela vai mentir. Ela vai ser uma pessoa bem egoísta, em momentos que ela vai precisar dividir as coisas com alguém. E tudo isso de forma natural, como se fosse dela isso. Então, nosso papel aqui é ensinar que devemos levar os nossos filhos até Jesus, como foi aqui no texto que a gente leu. E Jesus disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a ela. Elas precisam de Jesus também. Agora sim, eu acho que a gente pode pensar o porquê devemos ser como crianças. Eu vou falar algumas coisas aqui, alguns pontos para a gente aprender de que forma a gente pode ser de fato como essas crianças. A primeira coisa que é interessante é que as crianças recebem o reino de Deus de uma forma diferente dos adultos, geralmente. E a primeira coisa é que devemos ser como crianças porque crianças confiam completamente. Não sei se vocês já perceberam, mas as crianças, elas brincam sem se dar conta do que está acontecendo no mundo. A gente está preocupado com a política, a gente está preocupado com as guerras na Ucrânia, Rússia, Palestina, Israel. A gente está preocupado com o nosso amanhã, em como a gente vai se sustentar, e como que a igreja vai estar daqui a alguns dias, pelo menos essa é a minha preocupação. E eu vivo preocupado, e vocês devem viver preocupados em como vai ser o dia de amanhã. Mas as crianças brincam sem notar o que acontece ao seu redor. Elas festejam a vida sem mesmo se dar conta de que talvez amanhã não tenha um dia melhor para ela. E as crianças, elas confiam tanto, mas tanto, que elas são ingênuas nesse sentido. Eu, quando era eu era uma criança, mas era um pouquinho maior do que alguns primos meus. Eu sou o primo mais velho entre 6 primos. E eu adorava pregar peças nos mais novinhos, né? E eu contava histórias de terror para aquelas bem pequenininhas, sabe? Judiação, eu sei. Eu fazia isso com um sorriso largo no rosto e uma maldade cruel que me deixava contente. Falava que até criei um ser chamado Chico Malardi, que era um canibal, que comia crianças teimosas ou crianças pequenas que tinham medo. E eu lembro que meus primos menores ficavam assustados. Eles acreditavam, sabe, piamente que o Chico Malardi existia. Que o Chico Malardi viria na madrugada e tentaria algo contra eles. É impressionante isso. As crianças confiam completamente naquilo que a gente diz para elas. Você já deve ter ouvido falar, ou você já deve ter feito isso com as suas crianças. Na volta a gente compra. E você não comprava. Mas a criança confiava. E eu lembro disso, cara. Meus pais, não, na volta a gente compra, e a volta parece que faziam outro caminho, porque a gente não comprava. E a gente faz isso e a gente não percebe que as crianças têm esse coração de confiança completa e irrestrita. Elas acreditam nas promessas que a gente fala, elas acreditam que amanhã será um dia melhor, elas acreditam em história de terror, elas acreditam em histórias fantásticas. Eu acho isso incrível. Elas acreditam muito mais do que nós nas histórias bíblicas que a gente diz. Quando a gente é criança, ou como uma criança, nós oramos confiantes naquilo que a gente escuta. A palavra de Deus diz que Deus fez abrir o mar vermelho. Isso é espantoso demais. Como é isso? E talvez o coração mais cético e mais adulto pode dizer, mas foi um vento norte que bateu, e aí o mar se dividiu, mas não foi aquela divisão, sabe? Foi algo extraordinário, mas tem uma explicação. Para a criança, ela não precisa disso. Ela fala, Deus mandou, Moisés marchar com o povo, e o mar se abriu, e crê nisso completamente, piamente.
Eu acho isso extraordinário. Um homem falando a respeito disso, ele vai dar uma crítica, ele vai fazer uma crítica às crianças e a todas as pessoas que têm uma mente ingênua, dizendo o seguinte: não é o bastante ver que um jardim é bonito sem ter que acreditar que há fadas escondidas nele? E ele está falando dos crentes. Não é bastante já crer que existe um mundo bonito, que Deus fez um jardim belo, mas você tem que acreditar que tem um ser que fez isso? Você acredita em fadas? E olha, por mais que ele tenha sido sarcástico, é uma frase extremamente sarcástica, de um homem chamado Douglas Adams, ela é uma frase sincera para todo aquele que é cristão de fato, para aquele que recebeu Jesus Cristo em seu coração. Somente pessoas completamente ingênuas é capazes de acreditar nessas coisas que eu vou dizer agora. Veja alguns exemplos. Adão e Eva. A gente já passou por eles, inclusive, alguns meses atrás. Um homem e uma mulher num jardim bonito e perfeito. E, de repente, aparece uma serpente e fala com eles. E a gente acredita nisso. Parece um tanto absurdo, mas todos aqueles que têm um coração ingênuo e puro, no sentido de que acredita completamente na palavra que nós agora estamos meditando, a gente confia. Foi assim. A gente acredita que um homem pregou por mais de 120 anos. Nossa, mas ele viveu 120 anos, ele viveu muito mais. E ele fez um barco enorme, uma arca. E lá, de repente, Deus deu uma ordem, e todos os casais de animais entraram nesse navio gigante. Uau! Vocês acreditam nisso? Abraão, um homem qualquer, um homem que estava na sua terra com seus parentes, com a sua família, Deus falou pessoalmente com ele: sai da tua casa, sai do meio do seu povo, da sua família, eu vou te levar para um lugar diferente. E fez dele um pai de multidões, que você não é capaz de contar as estrelas do céu e nem as areias, os grãos de areia do mar, como isso é possível? Mas para aqueles que têm o coração como criança, isso é possível. É possível crer num mar se abrindo, é possível crer num adolescente com uma pedra e um tipo de estilingue, uma funda, derrubando um gigante, um guerreiro, sabe, um guerreiro preparado, que lutava batalhas há tanto tempo, com apenas uma pedra. É possível crer num homem que foi engolido por um grande peixe, e lá ficou 3 dias e 3 noites. E o mais impressionante, é possível crer que uma adolescente ficou concebida pelo Espírito Santo e que no decorrer da sua própria história deu à luz ao Rei da humanidade, ao Deus encarnado, que nasceu dessa virgem, morreu, ficou sepultado, morto, mas não ficou por muito tempo, pois ressuscitou no 3º dia. Somente pessoas que confiam demais, não é aquela confiança qualquer, são capazes de crer nessas coisas. Vocês já assistiram o filme O Menino do Pijama Listrado? Quem já assistiu? Ou já leu o livro, porque é um livro também. Eu acho legal, porque nessa história do Menino do Pijama Listrado, mostra um ponto de vista de confiança. É muito legal, porque lá tem 2 garotos que são os protagonistas da história. O Bruno ele é filho de um alemão, com uma alemã. Ele nasceu dentro do regime nazista, ele é quase um nazistinha, vamos dizer assim. Mas ele conhece o Shimu, ou Samuel em hebraico, que é um garoto que está lá no campo de concentração do outro lado da cerca. Eles conversam ali entre as cercas. E o Shimu é esse menino judeu, que está ali, sabe, sem entender o porquê, mas pagando a pena de ser judeu. E é legal que no livro mostra sobre a relação deles e como um começa a segregar, a secretar, na verdade, a contar segredos um ao outro, e eles começam a fazer uma amizade muito profunda, de confiança plena um no outro. Mas daqui a pouco a gente volta para ele. Eu quero contar uma outra história antes da gente seguir para o próximo ponto. Uma história de confiança também. Eu quero que você, se você quiser ler comigo, João capítulo 6. A respeito de uma multiplicação
estrondosa, maravilhosa. Versículo 1, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele iria fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E aqui ele está falando de muito dinheiro, tá bom? Agora no versículo 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui tem um rapaz, um moço, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Vou ler só até aqui. Essa história é legal porque Jesus está colocando à prova os seus discípulos a respeito de confiarem plenamente e piamente no que ele está fazendo. Vai lá, dê pão para eles, dê comida para eles. E aí Filipe fala, nossa, isso daí é impossível. E se vocês lerem a história, eles mesmos começam a dizer, mas, Senhor, não é melhor mandar eles irem embora e comprarem eles mesmos, para que assim a gente não vai conseguir atender esse povo todo. Mas aí, gente, um garoto, porque aqui a gente lê rapaz, mas na verdade se trata de um garotinho, um menino, acreditou no que Jesus disse. Eu quero que você pense nisso, porque a verdade é que nessa história mais gente tinha comida. Não todo mundo, obviamente, mas tinha mais gente ali com a sua comidinha, para a sua família, só para eles, sabe? Porque eu não vou repartir, não dá. Mas um menino crendo completamente de que seus 5 pães e seus 2 peixes eram o bastante. Eu acho isso impressionante. Eu gosto de imaginar esse menino chegando na escola no dia seguinte. Esse menino chega na escola com a sua mochilinha, aquela mesma que ele levou naquele dia maravilhoso, aquele dia que ele contaria para a posteridade, para todo sempre. Ele chega na escola e ele fala, vocês não sabem o que aconteceu ontem. Ontem eu estava ouvindo Jesus, o Cristo. E aí ele falou assim para os discípulos dele, dão comida para todo mundo aí. E eles ficaram meio assim, mas aí eu cheguei, e você acredita que eu alimentei todo mundo? É impressionante o que aquele garoto tinha para contar, porque ele confiou totalmente em Jesus. Os discípulos não aprenderam isso, o resto da multidão não, mas aquele menino tinha uma história para dizer. O que eu tenho não é o bastante para mim, dentro da minha própria visão humana, mas é o suficiente quando Jesus está no controle. Eu quero que a gente volte a ler com atenção. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nunca entrará nele. Porque, em segundo lugar, nós devemos ser como crianças, porque crianças amam genuinamente. Além das crianças serem alegres por si só e trazer tudo aquilo que eu já citei, crianças, elas têm uma facilidade de amar umas às outras e amar as pessoas sem uma razão lógica. Parece que as crianças têm lapso de memória. É óbvio que não, mas parece que tem. Elas brigam entre si e, sério, não passa 2 minutos, elas estão lá se abraçando e correndo e fazendo, a festa delas, a alegria delas. Ou elas realmente têm algum lapso de memória, ou elas não levam em consideração a ofensa que recebem. Tão diferente de nós, não é verdade? Que remoemos por anos e anos e anos, até adoecemos porque estamos muitas vezes ressentidos, amargurados, querendo revidar, querendo ver, de alguma forma, a ofensa recebida sendo, levada em consideração e castigar o próximo. As crianças, elas têm uma facilidade única e singular de chorar e rir ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela chora, de repente ela já está rindo. A criança é uma pessoa especial.
E nós, muitas vezes, não compreendemos o porquê elas são assim. Como elas podem amar de forma tão diferente, tão de acordo com o que Jesus espera da gente. E a verdade é porque as crianças elas não compreendem o mal em sua totalidade. Eu disse que as crianças elas fazem maldade. Sim, elas fazem. Elas têm isso ainda por conta do que elas receberam desde que nasceram. Mas elas não têm a prática, a excelência. Elas não têm o costume, sabe? Elas não sabem ainda direito como que funciona a maldade. Elas ainda não aprenderam ou não compreendem com precisão o mal. Eu estava falando do filme lá, né? Eu vou voltar para a história do filme, para vocês entenderem o que acontece. A certa altura da história, os dois são tão amigos. O Bruno e o Shimu estão muito amigos. E eles começam a ficar tão próximos que a confiança já é algo comum. Só que o Bruno, o filho dos alemães, o alemão, ele trai a confiança do Shimu. Ele diz que não conhece o Shimu, que o Shimu é um menino terrível e, não! E ele trata mal o Shimu, e o Shimu fica sem entender. E o que acontece é que algumas pessoas dão uma surra no Shimu por conta que o Shimu diz que é amigo dele. E sabe como é, não pode ser amigo de um judeu. Mas é interessante que o Shimu não leva em consideração isso. Ele fica todo esfolado, todo ferido. Mas assim que o Bruno aparece na cerca, lá está o Shimu, todo cheio de hematomas, cheio de machucados profundos, não somente em seu corpo, mas em sua alma, por estar passando por um momento tão único, tão difícil. E ele diz, e é engraçado, porque o Bruno também não entende. O Bruno não entende nem mesmo a sua reação de negar ser amigo do Shimu. E eles dizem, nós deveríamos ser inimigos. E aí o Bruno completa, mas eu não sei, eu gosto de você. Eu não consigo deixar de gostar de você. E eles são amigos, melhores amigos. O que acontece é que um dia o pai do Shimu some e o Bruno resolve querer ajudar o amigo dele. O alemão e o judeu agora juntos. Numa tentativa talvez de remir os seus erros, Shimu passa, o Bruno passa para o outro lado da cerca, veste uma roupa como a do Shimu, e eles acabam indo para um lugar terrível. Do outro lado da cerca, onde a grama não é verde, Bruno e Shimu vão para um caminho onde eles nunca mais vão voltar. E aqui está o fim do livro, o fim da história do filme. Desculpa para você que não assistiu, mas assista, vale muito a pena, é emocionante, é lindo o filme. Eles acabam entrando naqueles lugares onde, infelizmente, eles morrem, os judeus morriam. E lá tem uma frase muito bonita que está no livro, que diz assim: então o cômodo ficou escuro, e de alguma maneira, apesar de todo o caos que se surgiu, Bruno percebeu que ainda estava segurando a mão do Shimu entre as suas, e nada no mundo teria convencido a soltá-la. Porque crianças amam de forma genuína e sem igual. Porque crianças conseguem amar até mesmo seus inimigos. Crianças conseguem amar pessoas que lhes fizeram muito mal. Crianças são capazes de amar e de esquecer as coisas mais ofensivas que uma pessoa que já fez para ela. E eu não estou falando isso da boca para fora, existe uma história bíblica para isso. Eu quero que você abra lá em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, a gente vai ler do começo mesmo. Não vamos ler toda a história, mas quero que a gente preste bem atenção nesse início, porque aqui vai estar o que a gente precisa. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu vou pegar essa água aqui rapidinho. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel. Quero dar atenção a isso. Tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã.
Agora o versículo 3 é o mais bonito. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu acho isso aqui extraordinário e espantoso. Uma menina perdeu os seus pais na guerra. Uma menina viu talvez o seu pai sendo transladado por uma lança. Ela viu sua mãe sendo, assassinada a sangue frio por estrangeiros, pessoas perversas. Mas ela diz no versículo 3, para o comandante, para aquele que havia dado a ordem: quem dera Naamã, o meu senhor, fosse lá para Israel, lá em Samaria, e procurasse o profeta, ele seria curado. Ele seria restaurado, ele teria tudo de volta, a sua saúde, ele seria curado da lepra. E perceba o contraste aqui. Nós temos o homem mais importante, tirando o rei da Síria, o comandante, que de alguma forma recebeu uma lepra. Mas o que seria que os corações mais duros falariam a respeito disso? Bem feito? Você não matou meus pais? Você não matou os meus vizinhos? Bem feito. Fez por onde? Recebeu de Deus o que deveria. Pague agora, perdendo cada membro do seu corpo, vendo a pele sua sendo deteriorada e cair, bem feito. Mas não é isso que acontece. Nós vemos uma garota dizer: quem dera. Nossa, como seria bom se ele fosse até lá. Uma menina que era escrava do Naamã. Isso daqui, gente, é extremamente assustador. E nós precisamos olhar com mais atenção para os nossos corações para ver se nós amamos parecidos com essa menina, parecidos com Shimu e com Bruno, parecidos com o que Jesus está dizendo. Será que nós amamos de forma genuína ou nós amamos de forma condicional? É uma pergunta a se fazer com toda a sinceridade. Será que nós, ao menos, conseguimos amar como Jesus requer que nós amamos? Porque, afinal de contas, meus irmãos, em verdade Ele nos falou: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar nele. E eu quero falar agora a respeito de uma história de um pequeno menino rico, que, por sinal, a gente já até leu em outra ocasião a história dele, que está na continuação do texto que a gente começou, a história do jovem rico. Ele disse em suas próprias palavras, no versículo 20 e 21 de Marcos 10, ele respondeu a Jesus o seguinte: Mestre, eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O desafio é a gente perceber que essa juventude não deveria ter acabado. O jovem rico disse com um coração cheio de confiança: eu tenho feito isso desde pequenininho. Eu tenho sido um bom menino, vamos dizer assim. E Jesus olha para ele e ama ele, porque vê que ele foi realmente um garoto um dia. Um garoto que temeu ele um dia. Mas faltava uma coisa para ele. Uma coisa lhe falta: você deixou de obedecer de fato o seu pai. Jesus o ama porque percebe que ele era um garoto que se perdeu. Faltava uma coisa: faltava você reconhecer o meu pai como seu pai também. Jesus o ama porque percebe que ele não era capaz de fazer isso sozinho. Percebe que ele era insuficiente de amar a Deus dessa forma genuína, completa, como uma criança. E aí Jesus diz isso para ele.
Só falta uma coisa. Em Isaías 9 diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós temos uma ótima notícia de que o Filho de Deus se fez também uma criança. Ele se fez uma criança e confiou completamente em seu Pai, na obra de seu Pai. Mesmo quando ele tinha motivos para fugir, ele abraçou o seu propósito confiante de que seu Pai não o deixaria para sempre. E o próprio Pai, o Deus eterno, na pessoa do Espírito Santo, ressuscita Jesus dentre os mortos. E o que faltava para todos aqueles que não conseguem amar, para aquele jovem que não conseguia amar, Jesus já tinha isso em seu coração. Deus era o seu Pai e ele o amava demais. E o que faltava para ele, para aquele menino, era Deus se tornar também o seu Pai, como era o Pai de Jesus. Mas falta uma última história, meus irmãos, a ser contada. E essa história é a nossa história. Creio que muitos de vocês começaram a caminhada cristã ainda crianças. E vocês ouviram a palavra do Senhor desde muito pequeno. Creio que muitos já estiveram na casa do Pai com mais felicidade, com todo o amor e toda a fé de que Ele fará algo melhor no mundo e em minha vida e na minha família. Mas algo acontece no meio do caminho, parece que a gente cresce, e a gente só tem essas lembranças de que a gente fez um dia em nossa juventude, que a gente acreditou um dia, mas o nosso coração agora já é livre do nosso Deus, é um coração autônomo, é um coração independente, nosso coração cresceu e a gente se vê apartados do nosso Pai, sem confiança de que Ele tem o melhor para nós, sem um amor genuíno e autêntico por Ele. Por isso é necessário que a gente abra os nossos olhos e que a gente possa ver que Ele está oferecendo a nós todo o amor do mundo e a gente pode confiar porque Ele é um Deus que cumpre suas promessas. O nosso Deus, no amor do nosso Pai, nós temos claramente alguém que não nos solta a nossa mão quando nós estivermos no escuro. Nós vamos ter alguém que mesmo diante de câmaras da morte ou diante da sombra do vale da morte, estará com as mãos dadas junto conosco. E mesmo diante de tanta confusão e dentro de toda a sombra que nos cerca, nós temos um Deus que se preocupa conosco e nos ama. Mesmo agora adultos, mesmo pensando que não precisamos estar debaixo da tutela do nosso Pai, nós temos um Pai que quer nos proteger e que Ele fez tanto que entregou o seu Filho para que nós também fôssemos filhos dEle. Não fique longe dEle, da sua tutela, do seu amor, do seu cuidado. Antes, volte os seus olhos para Ele. Volte os seus olhos como uma criança para Ele. Porque, como o próprio Jesus disse, em verdade vos digo, quem não receber o reino dos céus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Essa é a condição.
confiar completamente como uma criança, amar genuinamente como elas fazem. Talvez seja difícil, mas Ele pode te dar um coração infantil novamente, um coração dócil, um coração que aceita tudo que vem, toda a confiança que Ele tem para nós. É a confiança de que Ele tem um melhor dia para nós sempre, que Ele jamais, jamais nos deixará. Eu quero cantar mais uma canção e orar com vocês. Enquanto nós cantamos, se você quiser fazer isso, entregando a sua história não acabou. A sua história está só no começo. E Deus quer tocar no nosso coração, Ele quer transformar a nossa história, a nossa vida. E eu lembro quando eu era criança, e eu cantava as músicas do Senhor com muita alegria, eu confiava naquilo tudo. E eu quero ter aquele coração, sabe? Eu não quero posar para vocês de ser uma pessoa extremamente confiante, ou uma pessoa extremamente amorosa, mas o meu desejo é ter aquele coração que é como o de Jesus, que confia no Pai, que ama o Pai, e que é capaz, sabe, de dar mais uma chance, de amar pessoas que não nos amam, de ser leal. É um desafio para nós. É um desafio para mim. Coração de adulto às vezes fala, não, é assim, essas pessoas não merecem. Mas não é assim que funciona. Quando Deus quer o seu coração, o centro da sua história, Ele transforma os nossos corações. Eu acredito nisso. Ele transforma, Ele modifica o coração de pedra, Ele dá o coração de carne. Ele dá um coração de criança de novo.